Seja bem-vindo ao canal A Bíblia Falada. Livro de Gênesis, capítulo 21. E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso. Todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Pois lhe dei um filho na sua velhice. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-o sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino, e despediu-a. E ela partiu, andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi assentar-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz, e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino, e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi encher o odre de água, e deu de beber ao menino. E era Deus com o menino, que cresceu, e habitou no deserto, e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque, com Ficol, príncipe do seu exército, falou com Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que não mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto. Segundo a beneficência que te fiz, me farás a mim e a terra onde peregrinaste. E disse Abraão: eu jurarei. Abraão, porém, repreendeu a Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado à força. Então disse Abimeleque: eu não sei quem fez isto, e também tu não mo fizeste saber, nem eu ouvi senão hoje. E tomou Abraão ovelhas e vacas, e deu-as a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança. Pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiras do rebanho. E Abimeleque disse a Abraão: para que estão aqui estas 7 cordeiras que puseste à parte? E disse: tomarás estas 7 cordeiras de minha mão, para que sejam em testemunho que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porquanto ambos juraram ali. Assim fizeram aliança em Berseba. Depois se levantou Abimeleque e Ficol, príncipe do seu exército, e tornaram-se para a terra dos filisteus. E plantou um bosque em Berseba, e invocou lá o nome do Senhor, Deus eterno. E peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. O capítulo que lemos hoje carrega uma reflexão profunda e revela algo realmente poderoso para nós. Gênesis 21 é um capítulo que revela, ao mesmo tempo, o cumprimento da promessa de Deus e as tensões humanas que surgem no meio do processo. É um texto
que nos confronta com uma verdade profunda. Deus cumpre o que promete, mas nem sempre da forma, no tempo ou no ambiente que esperamos. Depois de anos de espera, incertezas e até tentativas humanas de ajudar Deus a cumprir sua promessa, finalmente nasce Isaque, o filho prometido. E esse momento carrega um significado poderoso, porque mostra que aquilo que Deus fala não volta vazio. Pode demorar, pode parecer impossível, pode passar por momentos de silêncio, mas se foi Deus quem prometeu, vai acontecer. Isso nos leva a refletir sobre quantas promessas já recebemos, quantas orações já fizemos e, em algum momento, começamos a duvidar. Abraão e Sara também passaram por isso. Eles esperaram tanto tempo que, em determinado momento, tentaram resolver do próprio jeito, e disso nasceu Ismael. E aqui está uma das lições mais profundas desse capítulo. Quando tentamos antecipar aquilo que Deus prometeu, criamos situações que depois também precisamos lidar. Ismael não era parte do plano original de Deus, mas foi consequência de uma decisão tomada na ansiedade. E mesmo assim, Deus não ignora Ismael. Isso revela outra verdade poderosa. Deus não abandona aquilo que nasce das nossas falhas. Ele cuida, sustenta e direciona, mesmo quando fomos nós que complicamos o caminho. Ao mesmo tempo, Gênesis 21 mostra que nem sempre aquilo que Deus faz é confortável. Quando Isaque nasce, a promessa se cumpre, mas surge um conflito dentro da própria casa. Sara vê Ismael como uma ameaça e pede que Abraão o mande embora. E isso nos ensina algo difícil, mas necessário. Nem tudo que fez parte de uma fase da sua vida pode continuar na próxima. Existem coisas, pessoas, hábitos e até decisões que fizeram parte de um tempo, mas não podem permanecer quando Deus começa algo novo. E isso dói. O texto mostra que Abraão ficou profundamente angustiado com essa situação, porque obedecer a Deus nem sempre é fácil, especialmente quando envolve abrir mão de algo que de alguma forma também faz parte da nossa história. Mas Deus orienta Abraão a confiar, mostrando que ele também cuidaria de Ismael. Isso nos ensina que obedecer a Deus nunca significa abandono, mas sim alinhamento com um propósito maior. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente esse tipo de momento, um tempo em que Deus está te pedindo para confiar, para soltar, para deixar algo para trás, mesmo que isso doa. E isso gera conflito interno, porque a gente tenta entender com a lógica, enquanto Deus trabalha com propósito. Outro ponto profundo desse capítulo é quando vemos Hagar e Ismael no deserto, sem recursos, sem direção, aparentemente abandonados. E ali, no momento mais crítico, Deus ouve o choro. Isso é extremamente forte, porque mostra que Deus não está presente apenas nos momentos de vitória, mas também nos momentos de desespero. Ele vê, ele ouve e ele responde. Hagar achava que era o fim, mas Deus já tinha preparado provisão. E quantas vezes isso também acontece conosco? Situações que parecem o fim, momentos em que tudo parece perdido, mas Deus já está trabalhando, já está preparando saída, já está abrindo caminhos onde não vemos. Gênesis 21, no fundo, é sobre confiança. Confiança no tempo de Deus, confiança no plano de Deus e confiança de que Ele cuida até das áreas que nós mesmos desorganizamos. É sobre entender que a promessa pode demorar, mas chega. Que decisões precipitadas geram consequências, mas não anulam o cuidado de Deus. E que mesmo nos desertos da vida, Deus continua presente. Talvez hoje Deus esteja falando com você através desse capítulo. Pare de tentar controlar tudo. Pare de tentar acelerar processos e volte a confiar. O que Ele prometeu vai se cumprir. O que precisa sair, Ele vai te dar força para deixar. E mesmo nos momentos mais difíceis, quando parecer que tudo acabou, Deus ainda estará lá, ouvindo, cuidando e conduzindo. A pergunta que fica é: você está disposto a confiar no tempo de Deus, mesmo quando não entende o processo? Porque é nesse lugar de entrega que a fé amadurece,
que o coração se alinha e que a vida começa a caminhar de acordo com o propósito dele. Pense sobre este questionamento, confie em Deus e faça a sua oração. Confiar em Deus é sempre a melhor decisão. Se essa mensagem falou com você, acompanhe a série de Gênesis conosco.